Oi pessoal, agora a gente vai falar de uma coisa também bastante importante, que é a conservação do momento angular. Em mecânica clássica você precisa ter uma noção que a gente fala ou de giro ou de translação, geralmente. E aí você vai pensar, poxa, mas todo movimento é um giro e uma translação? Não, mas a grande maioria pode ser decomposta em um giro e uma rotação junto, de alguma forma. E aí você consegue gerar praticamente todos os movimentos dentro da mecânica clássica, né? Não da mecânica quântica, obviamente, nem de outros tipos de mecânica, mas da clássica, isso aí geralmente é uma translação ou uma rotação. E falando de rotação, a gente precisa falar de momento angular, algo que a gente já comentou nos outros vídeos, mas agora de um momento angular que ele se conserva para um sistema de massas, quando você tem vários objetos, né, várias partículas, o que pode acontecer ou não com o momento angular, né? Então, como você deve se lembrar, a gente sabe que o momento angular é pela letra L, né? E aí também é um vetor, né? Vetor do momento angular. Só que aqui, como a gente tem várias partículas, eu vou falar do momento angular que a partícula K causa na partícula Q, tá? Então, não se confunda com isso. Como você sabe, é massa vezes posição, produto vetorial com velocidade, né? Então, é isso que a gente vai escrever, ó. A massa de quem? A massa da partícula K vezes o produto vetorial. E aí a ideia é assim, eu falei causa, né, mas é em torno, né? O momento angular K em torno do eixo Q. Aqui eu não estou colocando a origem de eixo, mas bem que poderia, tá? Não tem problema nenhum. Aqui eu estou colocando como a origem, como o giro em torno de uma partícula Q. Como eu comentei no vídeo anterior, por mais que já era translação, já comentei um pouco sobre rotação, você tem giro, né, em torno do Sol, a Lua girando em torno da Terra, né? A Terra seria o ponto Q, a K seria a Lua, e aqui você teria o momento angular da Lua em relação à Terra. Mas a Terra, se não tiver na origem do sistema, aí é o ponto Q que você precisa referenciar. Então, essa posição que a gente acaba escrevendo aqui, ela fica em relação à diferença, para que você possa trazer justamente essa rotação, vamos dizer, em torno do eixo, né? Então você tem que dizer qual que é o eixo de abertura e fazer um produto vetorial com a componente de velocidade. Lembre-se que aqui a velocidade colocar em ponto, né? RQ ponto. Lembre-se que, quase não dá para ver o ponto, mas tudo bem. Lembre-se que a ideia é fazer o produto vetorial porque é a componente de velocidade na direção perpendicular à posição que contribui para o momento angular. É isso que está dito aqui. Esse raciocínio que eu estou comentando, você já extrai de cara quando você entende o que é o produto vetorial. O produto vetorial me traz uma componente resultado de algo de interferência entre grandezas que são perpendiculares. Se as grandezas são ortogonais, elas não contribuem para o vetor momento angular ou para o vetor, produto vetorial de qualquer coisa que seja, tá? Ótimo. Agora que a gente já escreveu isso daqui, para a gente tentar entender alguma coisa parecida com o teorema do momento angular, você precisa encontrar a taxa de variação dele, né? Que é o que a gente vai fazer. Eu vou encontrar a taxa de variação do vetor momento angular, que também vai ser um vetor, obviamente, em função de t, dessa expressão que está aqui. Vamos derivar essa expressão aqui em função do tempo? Veja que você vai ter que usar a regra da cadeia aqui, né? Porque você tem, quer dizer, a regra do produto, porque você tem um produto. Então vai ficar mk vezes, deixa eu ver quem eu pus primeiro, só para ficar igualzinho, vezes ele normal, ó, rk menos rq, então é o linha v menos u v', né? Produto vetorial, aí eu vou derivar esse primeiro aqui. Quando eu derivo, eu acabo obtendo RK ponto, né, porque é a derivada do tempo, e RQ ponto. Então você nem precisa se preocupar com a regra da cadeia aqui, porque ele é meio que direto, né? Somado com a outra derivada, que eu vou colocar aqui embaixo, que é MK. Agora sim eu derivo esse termo aqui, ó. RK fica ponto, menos RQ ponto, produto vetorial com RK ponto. Eu pus ponto demais aqui, né? Não, agora é só ponto, né? Que eu estou derivando. Menos RQ ponto. Ótimo. Nota só aqui, como eu estava comentando lá no comecinho, né? O produto vetorial, ele só nos dá um resultado que não é nulo quando os vetores têm componentes perpendiculares. É a componente perpendicular de um com o outro que gera o resultado. Não é o caso aqui, porque aqui eu tenho o vetor e ele mesmo. Os dois, obviamente, estão na mesma direção, né? Porque eles são o mesmo vetor. Então, o produto vetorial entre eles é zero. Lembre-se também, se você for pensar em outra perspectiva, esses dois vetores não formam um plano, porque dois vetores paralelos não formam um plano em hipótese alguma. Quer dizer, formam infinitos planos, né? Então, como não tem um plano bem determinado, não tem um momento angular, uma parcela daqui. Essa parcela aqui, esse termo que eu estou substituindo aqui, ele é nulo, tá? Então não tem nada. Então basta a gente analisar aquele ali para a gente verificar o que acontece com o momento angular. Fica assim, ó, taxa de variação do momento angular em função do tempo, que é o que a gente está querendo analisar. Eu vou fazer aqui, para a gente ver com cuidado, uma distributiva, tá?
eu vou fazer assim, ó, MK vezes RK menos RQ, produto vetorial com RK ponto ponto, é uma das coisas aqui, e a outra menos, né, estou fazendo distributivo com esse aqui, MK vezes RK menos RQ, produto vetorial com RQ, e é ótimo, fiz a distributiva do jeito que tá aqui. Olha só que interessante, quando a gente escreve isso daqui, MK, produto vetorial com RK ponto ponto, RK ponto ponto é a taxa de variação segunda da posição em relação a K. Então é a aceleração. Massa vezes aceleração te dá força, ou, da forma que eu vou escrever, te dá a taxa de variação do momento em função do tempo. Então o que a gente acaba escrevendo aqui? Ó? RK menos RQ, produto vetorial com taxa de variação do momento em função do tempo. Então eu só juntei a massa vezes a aceleração e escrevi a força. Ó. Taxa de variação do momento, em função do tempo, pela milionésima vez é força. Aqui eu vou manter igual, ó, MK, RK menos RQ, produto vetorial com RQ. Então a gente já está verificando algumas coisas aqui. Aqui eu tenho posição vezes momento linear, né? Por que eu reforcei que aqui é momento, não escrevi isso de primeiro? Porque agora a gente vai escrever em função, se eu achar o apagador, tá aqui, em função que mesmo? Das forças externas e das forças internas, tá? Então essa taxa de variação no momento é força. E vamos separar, como eu fiz no problema anterior, como força interna e força externa. Então vai ficar assim, ó. RK igual, né? RK menos RQ, perfeito, né? Produto vetorial. Aqui eu vou pôr a força externa agindo na partícula K. Mais RK menos RQ, produto vetorial, força interna agindo na partícula K. E esse último termo aqui, que é menos, né? Vou colocar aqui menos MK vezes RK menos RQ, produto vetorial com RQ. Né? Ótimo, coloquei cada uma das grandezas que estão aqui, né? Vamos ver se eu só pus os pontos, esqueci 2 pontos aqui, aqui e aqui, né? Então é aceleração aí no caso, né? Ótimo, já escrevemos essas expressões. Vamos para a próxima. Vamos dar nome a essas coisas que apareceram aqui, basicamente? Então, aqui a gente encontrou uma grandeza, ou vai encontrar, né? Uma grandeza que é o momento angular total. Como eu estou comentando de sistema de partículas, não basta o momento de uma partícula, eu tenho que pegar todas as partículas e ver o que acontece. Como que eu encontro o momento total? Eu somo todas as partículas, né? Então, de K igual a 1 até a última partícula, eu somo a LQK, né? Então, eu somo todos aqui, isso aqui me dá momento angular total, tá? Em torno do eixo Q, né? De um giro Q lá qualquer, né? Agora, existe uma outra grandeza que vai aparecer. Se você se lembra, o teorema do momento angular me diz que a taxa de variação do momento angular é igual ao torque. E aqui a gente vai colocar uma grandeza que é o torque total. Esse NQ que está aí, tá? Então, vamos lá. NQ é o torque total. E eu vou defini-lo, ou a gente define justamente assim, ó. Como um somatório de K igual a 1 até Nzão, de RK menos RQ, produto vetorial com força. Que força? No caso, a externa. Torque é gerado por força externa, né? Força interna não causa giro, né? Assim como pular do elevador não vai fazer muita diferença se não tivesse atrito, obviamente, né? Então aqui você tem torque externo total, né? Que a gente tá... Agora, a gente pode escrever essa expressão toda que eu escrevi ali em relação ao centro de massa. E vai ficar assim quando a gente somar tudo, ó. Taxa de variação do momento total em função do tempo, que é aquilo que eu estava calculando. Vamos somar todos esses para cada uma das partículas, né? Quando você somar o primeiro termo, que é esse, ó, vezes força externa, isso aqui vai me dar o torque total. Então eu já tenho aqui torque total. Se eu eliminar as próximas partículas, aqui já está escrito o teorema do momento angular. Taxa de variação do momento angular é igual ao torque, né? Mas o teorema é um pouco mais complexo. Por quê? Porque ele me diz essas outras duas parcelas aqui. Que é essa parcela somatório de K igual a 1 até Nzão de RK menos RQ. Produto vetorial, força interna K. E uma outra somatório que está aqui. Esse somatório, quando a gente for somar, ele vai gerar para mim, somatório das massas, me dá a massa total, que a gente definiu como emissão, né? E
esse somatório de RK, quando você obter, vai te dar Rzão. Então, o que acabou de aparecer aqui é o centro de massa, veja. Menos RQ, ok? Produto vetorial com RQ, ponto. Ótimo, acabei de escrever. Agora veja, se você considerar, olha só as simplificações que a gente vai fazer, para você entender o problema, que tipo de problema que você está ignorando quando você fala isso aqui. Se você considera que Q não está acelerado, é um problema mais simples de resolver. Porque olha só o que apareceu aqui. Apareceu a aceleração do ponto Q. O ponto Q é de onde está girando. Então, por exemplo, a Terra, Lua e Terra, a Terra está acelerada. Então você não pode descartar esse termo. Mas se você está fazendo um sistema em que o eixo não está acelerado em relação ao seu sistema, perfeito. Você pode resolver esse problema eliminando toda essa parcela em relação ao centro de massa. Se não, você tem que considerar esse adicional do centro de massa, do que está acontecendo com o centro de massa e em relação à aceleração do giro lá, tá? Agora também, o que mais? Se você desconsiderar que não tem torque interno, ou seja, essa parcela que a gente está falando é torque também, a posição produto vetorial com força, torque. Se a torque interno você considera que é nulo, isso é um precedente relativamente simples de perceber que na maior parte dos casos acontece, né? O que acaba acontecendo é que isso aqui nula, a gente chega finalmente na versão mais simples, né, do teorema do momento angular, que diz que a taxa de variação do momento angular total, agora em função do tempo, é igual ao torque total. Né? Qual que é a importância disso que a gente acabou de escrever? É o fato, mais uma vez, que se você analisar o torque total do sistema, você pode perceber que na ausência de torque, o momento angular é constante, ou seja, ele não muda. O momento angular, como eu escrevi lá no comecinho, né, é massa, posição, produto vetorial com velocidade, né? Isso significa que o vetor posição e o vetor velocidade, eles estão sempre andando no mesmo plano. Por quê? Porque o momento angular nulo, sempre, quer dizer, constante, sempre aponta para um local, por exemplo, para fora. Se esse momento angular sempre aponta para fora e ele é formado pelo produto vetorial do vetor posição e o vetor velocidade, vezes a massa, né? Isso acontece que o vetor posição e velocidade estão sempre no mesmo plano, porque se eles saíssem do mesmo plano, o momento angular teria que se deslocar também. Mas não é o que acontece quando não tem torque. Tendo torque, existe variação no momento angular, tá? Então, analisa os cenários quando você for resolver os problemas que você vai conseguir fazer, tá bom? Então, tchau.